Ele passava por uma fase de silêncio interior. Depois de meses turbulentos, em que as notícias sobre sua vida pessoal ocupavam mais espaço do que sua própria arte, ele decidiu se recolher. Voltou para o estúdio, o lugar onde sempre se sentiu inteiro, onde os ruídos do mundo se transformavam em versos, notas e melodias. Ninguém sabia ao certo o que ele estava criando. Sua equipe percebia apenas que havia algo diferente no ar. Os olhos brilhavam de um jeito novo, a concentração era mais intensa, e a cada pausa no microfone, ele sorria sozinho, como se estivesse conversando em segredo com a inspiração. A verdade era simples, mas poderosa, uma nova paixão tinha chegado à sua vida. Não era apenas sobre a beleza, mas sobre a sensação de leveza que ela trazia. Ele sentia que podia respirar melhor, que sua música recuperava a verdade que andava escondida sob camadas de pressões e expectativas. No caderno de anotações, as palavras surgiam naturalmente. Você chegou quando eu menos esperava. Me devolveu a calma. Me fez acreditar de novo. Cada frase era uma confissão disfarçada. Ele não queria expor nomes, nem transformar aquilo em manchete de revista. A música era sua forma de guardar esse segredo, mas ao mesmo tempo compartilhá-lo com o mundo. Na primeira gravação, fechou os olhos e deixou que o coração conduzisse a voz. A melodia veio suave, depois ganhou força, como se representasse exatamente o que estava sentindo, um recomeço. Quando terminou de cantar, o estúdio ficou em silêncio por alguns segundos, até que o produtor, visivelmente emocionado, apenas disse: "Essa não é só mais uma canção. Isso é verdade." Ele sorriu. Não precisava de rótulos, nem de explicações. O que importava era a música estar viva e carregada de sentimento. Pouco depois, quando a faixa foi lançada, os fãs começaram a especular. Alguns diziam que era apenas ficção, outros garantiam que havia alguém especial por trás daqueles versos. Ele, no entanto, não confirmava nem negava. Preferia deixar que cada pessoa interpretasse à sua maneira, enquanto, no fundo, sabia que aquela canção era um presente para apenas uma pessoa, aquela que, sem pedir nada em troca, tinha reacendido sua chama criativa e o feito acreditar novamente no amor. Depois do lançamento, algo mudou no ar. A canção começou a se espalhar rapidamente, tocando não só os fãs, mas também pessoas que nunca tinham ouvido falar dele com tanta atenção. A melodia era simples, mas carregava uma intensidade rara, como se cada palavra tivesse sido arrancada do coração. Nas redes sociais, os comentários se multiplicavam. Essa música tem verdade. Dá pra sentir que ele tá apaixonado de novo. Quem será a inspiração por trás disso? Ele acompanhava em silêncio. Não respondia, não dava pistas, mas sorria a cada teoria maluca que aparecia. Para ele, a beleza estava justamente nesse mistério. Nos bastidores, porém, a história era outra. As noites de insônia tinham sido trocadas por conversas intermináveis, mensagens inesperadas e encontros discretos que lhe traziam uma sensação de normalidade que há muito não experimentava. Ela não queria fama, não buscava holofotes. Gostava apenas de estar perto, de rir das coisas simples, de lembrá-lo que, além dos palcos, havia uma vida feita de detalhes. Foi em um desses encontros que ele teve a confirmação de que a música não era apenas uma obra, era um reflexo fiel do que estava acontecendo. Eles estavam sentados em uma varanda simples, olhando para o céu estrelado, quando ela disse baixinho: "Eu ouvi sua música, e é como se você tivesse contado ao mundo aquilo que nunca me disse em palavras." Ele ficou em silêncio, apenas segurou a mão dela. Porque, de fato, não era alguém de muitas declarações faladas. Preferia se expressar através das notas, do ritmo, da melodia. Naquela noite, voltou para casa com mais um refrão na cabeça. Não precisou anotar, sabia que, no dia seguinte, ele ainda estaria ali, insistente, pedindo para nascer. Poucos dias depois, no estúdio, gravou um trecho inédito inspirado naquele momento. Não era para ser lançado, pelo menos não ainda. Guardou como quem guarda uma carta secreta, destinada apenas a uma pessoa. E assim, entre versos cantados e sentimentos guardados, ele percebeu que estava vivendo novamente. Os dias começaram a ganhar um novo ritmo. Entre ensaios, viagens e compromissos profissionais, havia sempre um espaço reservado para ela. Não importava se fosse apenas alguns minutos por chamada de vídeo ou uma conversa rápida antes de dormir. Esses pequenos momentos se tornaram a sua maior fonte de energia. Ele, que antes se arrastava pelo estúdio em busca de inspiração, agora parecia ter redescoberto a razão de cantar. Cada música antiga que revisava ganhava uma nova interpretação. As notas que antes pareciam frias,
agora carregavam calor, como se a vida tivesse voltado a colorir tudo. Os amigos mais próximos perceberam. Um deles chegou a brincar. Você não precisa me dizer nada. Eu só preciso ouvir como você canta hoje em dia. Tá tudo escrito na sua voz. Ele deu de ombros, tentando disfarçar, mas sabia que era verdade. O brilho no olhar não passava despercebido. Aos poucos, as especulações aumentaram. Os fãs juravam que havia uma história por trás da canção. Alguns tentavam adivinhar quem seria a musa, outros inventavam teorias improváveis. Ele mantinha o silêncio, mas a cada vez que subia ao palco e cantava aquele refrão, o olhar buscava o dela, mesmo que ela não estivesse presente. Em uma noite especial, durante um show lotado, decidiu se arriscar. Antes de começar a cantar, respirou fundo e disse ao microfone: Essa música nasceu de um sentimento verdadeiro, e quero agradecer a pessoa que me fez acreditar novamente. A plateia explodiu em gritos, flashes e perguntas. Mas ele não deu nomes, não revelou nada além disso. Preferiu deixar que o mistério continuasse. Afinal, a canção já dizia tudo o que precisava ser dito. Nos bastidores, horas depois, enviou uma mensagem curta para ela. Hoje eu cantei para você. A resposta chegou quase instantânea. Eu sei. Eu senti. E, naquele instante, ele percebeu que a música tinha cumprido seu papel. Não era sobre fama, nem sobre curiosidade pública. Era sobre dois corações que, em silêncio, se reconheciam através da melodia. Os dias seguintes trouxeram algo diferente ao coração dele. Não era apenas paixão, era uma paz que há muito tempo não sentia. Quando se sentava com o violão, parecia que as cordas respondiam sozinhas ao que carregava por dentro. Cada acorde soava como se fosse escrito a dois, ele e ela. A carreira, que sempre foi cercada de pressão, começou a ganhar um tom mais leve. Antes, cantar significava provar algo, sustentar um nome, superar críticas. Agora, cantar era apenas expressar aquilo que transbordava. Era como se o público tivesse percebido a mudança. Em cada show, os olhares eram diferentes, mais atentos, mais emocionados. Muitos comentavam que nunca ouviram tão verdadeiro no palco. Mas havia um detalhe importante: ela não gostava de holofotes. Sempre preferia estar distante dos flashes e da curiosidade das pessoas. E ele respeitava. Quando estavam juntos, não havia câmeras, apenas silêncios compartilhados, risos espontâneos e conversas que atravessavam a madrugada. Certa vez, numa noite chuvosa, ela disse algo que ficou gravado nele. Eu não quero ser música. Quero ser o silêncio entre as notas. É ali que a verdade se esconde. Essas palavras o deixaram sem reação. No dia seguinte, escreveu uma nova canção, ainda mais íntima que a anterior, e guardou só para ela. Gravou no celular, com voz crua, sem arranjos, e enviou como quem envia um presente secreto. Ela respondeu apenas com uma frase curta. Você acabou de escrever o que sinto também. Esse vínculo, tão discreto e intenso, começou a mudar tudo nele. Amigos e familiares notavam sua serenidade. Alguns perguntavam diretamente, outros apenas observavam. Ele, no entanto, não revelava nada. Preferia manter guardado, porque sabia que nem tudo precisa ser exposto para ter valor. Com o tempo, aquela paixão se transformou em alicerce. Não era apenas inspiração para músicas, era força para enfrentar os palcos, coragem para ser autêntico, vontade de viver o presente sem medo do amanhã. E assim, cada show, cada nota, cada palavra cantada, carregava um segredo que só os dois sabiam. O mundo podia especular à vontade. Para ele, bastava a certeza de que, no meio da multidão, existia alguém que entendia exatamente o que cada verso queria dizer. Com o passar dos meses, a relação deles deixou de ser apenas um impulso apaixonado para se tornar algo sólido. Ele, que vivia cercado por incertezas, encontrou em cada gesto dela uma segurança que não se comprava, não se inventava. Era simples, ela o fazia querer ser melhor, em tudo. No palco, isso era visível. Seus shows estavam mais cheios, mas, acima de tudo, mais intensos. O público se emocionava porque percebia que aquelas músicas não eram apenas composições planejadas para agradar, eram pedaços vivos de um coração entregue. A canção que ele compôs para sua nova paixão se tornou um marco. Não pela melodia, nem pela letra apenas, mas porque carregava a verdade de um sentimento que todos reconheciam, ainda que não soubessem a quem se destinava. Claro, houve dificuldades. A curiosidade da imprensa, as perguntas insistentes, as fofocas intermináveis. Mas ela, firme em sua essência, não se deixou abalar.
Continuou vivendo longe dos holofotes, lembrando, sempre, que o amor verdadeiro não precisava de plateia. Um dia, depois de um show inesquecível, ele a levou ao estúdio vazio. Só os dois. Acendeu poucas luzes, pegou o violão e cantou, em voz baixa, todas as músicas que tinha escrito desde que ela entrou em sua vida. Eram várias, algumas conhecidas do público, outras guardadas em silêncio. Quando terminou, segurou a mão dela e disse: "Você é a razão de tudo isso. Se a música voltou a ter sentido para mim, é porque você me ensinou a sentir de novo." Ela não respondeu com palavras. Apenas o abraçou, como se confirmasse que, ali, não havia dúvida. Naquela noite, ele entendeu. Não importava se o mundo descobriria ou não, se haveria especulações ou silêncios. O essencial já estava feito. A paixão tinha se transformado em amor, e o amor em inspiração eterna. A música lançada havia sido só o começo. O resto da história, eles escreveriam juntos em notas invisíveis, nas entrelinhas do cotidiano, no silêncio entre uma canção e outra. E assim, sem precisar de nomes, sem precisar de explicações, ele encontrou na sua nova paixão não apenas alguém para amar, mas também a certeza de que sua arte nunca mais seria a mesma.